Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do Senhor sejam sobre a vida de cada um de nós. Amém? A Ele a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Privilégio imenso estar aqui com os amados. Eu agradeço a Deus, agradeço ao Conselho da PECOM, que também me dá esse privilégio, de ser o pregador da palavra nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia, lá no profeta Ezequiel, no capítulo 37. Profeta Ezequiel, capítulo 37. Quando eu fui avisado durante a semana pelo reverendo Rodrigo que a decisão do conselho ao meu respeito se cumpriria, e que eu seria o pregador aqui, eu tinha preparado uma mensagem no Evangelho de João, no capítulo 1, sobre como ser um discípulo de Cristo. Mas meu amigo JR sabe que quando a gente ora é Deus que dá a direção. E no momento de oração, antes de virmos para cá na quinta-feira, o Espírito do Senhor, na sua providência, me fez entender que eu tinha que pregar esse texto da palavra para vocês. Então, debaixo da direção do Senhor, eu convido você a que se coloque de pé. Nós vamos ler a santa palavra de Deus. Deixa eu colocar meu celular no modo avião, porque Jesus não vai me ligar. Vai falar comigo na pregação. Ezequiel capítulo 37. Assim diz a palavra do nosso Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza o Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Pai, presbítero Gleibs orou por nós, mas eu não podia deixar de bater no peito nessa noite e dizer: ser propício a mim, pecador. Dizer para o Senhor que eu não tenho justiça própria nenhuma, que eu não sou melhor do que meus irmãos em nada. E se o Senhor fosse nos tratar conforme os nossos pecados merecem, todos nós aqui já teríamos sido jogados no inferno da tua ira. Mas muito obrigado, grande Deus, pelo grande Redentor que o Senhor deu na cruz do Calvário por amor de nós. Porque o Senhor quer nos restaurar e fazer de nós discípulos à imagem dele. Tu o enviaste para morrer na cruz e pagar os nossos pecados. Obrigado pela bênção da vida eterna. Obrigado pela paz com Deus. Me lembro, Senhor Deus, ó Pai, quando há
há 24 anos atrás, 23 anos atrás, o Senhor falou tão poderosamente nesse texto ao meu coração. E como aquele momento de oração tão precioso me fez entender que eu tinha que agradecer ao Senhor não pelas bênçãos que o Senhor me dá, não por um ministério abençoado, não por uma família cheia da tua bênção, mas sobretudo, a minha gratidão tem que ser pelo teu amor, porque tu enviaste Cristo na cruz por mim, e nunca ninguém vai me arrebatar das mãos de Jesus. Que bênção maravilhosa. Essa é a minha realidade, a realidade dos meus irmãos. Então, Deus, enquanto ouvimos a tua palavra, enche-nos do Espírito Santo, Pai. E eu queria te pedir mais, Pai, que a tua igreja tenha a percepção de que quem está sendo glorificado aqui é o Senhor Jesus. E que a tua igreja tenha a percepção de que quem se levanta do livro e caminha no meio da igreja, nesse momento, falando ao coração de cada um, é o próprio Senhor Jesus. Exalta-te a ti mesmo, ó Pai, exalta teu Filho Jesus Cristo e derrama tua graça sobre o teu povo, para a tua honra e glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Imagine comigo, se um exército inimigo chegasse nesse exato momento aqui em Águas de Lindóia. Inimigos do Brasil, viessem aqui, cercassem essa cidade, começassem a colocar fogo em toda a cidade, matar pessoas no meio da rua, e se dirigissem aqui para o nosso congresso, e entrassem atirando aqui nesse exato momento, nesse auditório, e matassem alguns de nossos pastores, abusassem de algumas irmãs diante dos olhos de todos, amarrassem vocês, falando uma língua que vocês não conhecem, e de repente vos fizessem caminhar 1000 quilômetros a pé, para um lugar que vocês não conhecem, uma nação que vocês não falam o idioma, e agora vocês saíram da sua casa, saíram do seu lar, saíram do seu lugar comum, e se tornaram escravos, longe do lugar onde vocês servem ao Senhor. Como você reagiria se isso acontecesse com você? Isso é só para a gente pensar um pouquinho na dor do povo do reino de Judá. Jerusalém, irmãos, no final de tudo, teve um cerco de 2 anos. Acabou a comida, acabou a água. E para nossa vergonha, porque nós achamos que isso jamais aconteceria no meio do povo de Deus, mães mataram os seus bebês e comeram a carne dos seus próprios filhos. Situação drástica. O povo de Deus foi envergonhado por causa de seus pecados. Foi levado cativo para a Babilônia. Não conseguiam cantar os cânticos do Senhor em terra estranha, penduraram as suas harpas nos salgueiros da Babilônia. A situação deles é tal, depois da última deportação, que Ezequiel nos conta que no versículo de número 11, eles dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Eles estão dizendo: Deus nos abandonou, Deus se esqueceu de nós, está tudo acabado, já não há mais esperança. E quando o povo de Deus, irmãos, está afundado na mais terrível depressão, Deus levanta o profeta Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, que seria sacerdote no templo de Jerusalém aos 30 anos de idade, mas foi levado para o exílio em Tel Aviv, junto ao rio Quebar, e quando ele tem 30 anos, Deus o chama para ser profeta. Ezequiel encarna muito a sua profecia, ele tem visões maravilhosas, mas no dia em que perde a sua própria esposa, é proibido de chorar, para mostrar que Deus estava disciplinando o seu povo e nem estava chorando por causa disso. Deus, no meio dessa cena desesperadora, naquela visão, naquele êxtase que era comum ao profeta,
coloca Ezequiel no meio de um vale cheio de ossos em sua visão. E nesse vale, Deus dá a ele uma promessa de restauração, uma promessa de reavivamento. O povo pensa que está tudo acabado. E quando o povo de Deus desanima de suas próprias forças, Deus intervém, dizendo que Ele é o Deus que traz restauração para o seu povo, para a sua honra e glória. E é, portanto, amados irmãos, nesta noite, em que nós precisamos de aprender sobre discipulado, e discipulado faz parte do processo da restauração da imagem de Deus em nós, que o Senhor vai falar conosco. E Ele vai nos mostrar como Deus restaura o seu povo. Como Deus restaura o seu povo, amado pastor, amado irmão. Ele utiliza homens. Como Deus restaura o seu povo, Ele utiliza homens. A palavra de Deus nos diz: veio sobre mim a mão do Senhor. E Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me colocou num vale cheio de ossos. E eles estavam sequíssimos, e me fez andar ao redor deles. Então ele me disse: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Eu respondi: Senhor Deus, tu sabes. Deus leva Ezequiel, amados irmãos, para uma cena de filme de terror, que nem o antigo cineasta Steven Spielberg conseguiu descrever uma cena como essa. No meio daquela visão, você pode imaginar, como fruto desse texto, um grande exército poderosíssimo que foi para uma grande batalha. Esse exército foi derrotado e todos os seus soldados e oficiais foram assassinados. Vieram, amados irmãos, os animais e comeram as carnes daqueles corpos, e agora aquele vale gigantesco se tornou um cemitério a céu aberto. E se não bastasse aqueles ossos ali, por causa do sol causticante daquela região, os ossos estão sequíssimos. E Ezequiel olha para aquela cena que mais parece a cena de um filme de terror, e Deus lhe pergunta: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E ele responde: Senhor Deus, tu sabes. Para mim e para você, a resposta de Ezequiel é uma resposta até meio de desavisado, né? Lá em São Paulo tem um restaurante que chama esse nome: Você que sabe, né? O senhor que sabe, eu sei lá, que pergunta é essa? Conversa fiada é essa, como é que eu vou responder um negócio desse? O senhor está doido? Eu não sei não, o senhor que sabe, o senhor que tem que responder. Mas você precisa entender que esse verbo saber aqui no hebraico é um verbo muito precioso. Em Mateus 1:25, ele foi traduzido para o grego para dizer que José se casou com Maria quando ela estava grávida de Jesus. Ele a levou para casa, mas ele não teve um relacionamento íntimo de marido e mulher com ela até que Jesus nascesse. Mateus 1:25 diz: contudo não a conheceu até que ela desse à luz ao seu filho primogênito. Conhecer, então, amados irmãos, significa ter um relacionamento íntimo e pessoal. O verbo iadá no hebraico significa que Deus coloca o coração na nossa miséria, que Ele tem compaixão de nós, que Ele derrama sobre nós todo o seu amor misericordioso. Ezequiel responde para Deus: Senhor Deus, tu sabes. Senhor, se tu verdadeiramente amas esses ossos, Senhor, se tu colocas o teu amor sobre esses ossos, se tu derramas o teu coração sobre esses ossos, sim, Deus, eles podem reviver. E diante, amados irmãos, da expressão de fé de Ezequiel, o Senhor diz para ele, no versículo de número 4, disse-me ele: profetiza a estes ossos. Deus usa o profeta que crê no Senhor e o serve de maneira dependente e quebrantada em sua presença. Pastor, como Deus restaura o seu povo? Ele utiliza homens. Pasme comigo, depois da queda, Deus precisa formar um povo no Antigo Testamento. Ele diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e vai para o lugar que te mostrarei. Ele usa Abraão para formar um povo, e os seus filhos, Isaque e Jacó, são peregrinos na terra que ele prometeu, mas ainda não tinha lhes dado posse.
Deus permite que o seu povo se torne, por meio de José, depois de algum tempo, escravo no Egito. E quando chega a hora de libertar o seu povo, Deus diz: Moisés, vem aqui. Moisés quer correr, mas não há como. Ele é o libertador e o grande pastor do povo de Deus durante 40 anos no deserto. Depois que Moisés cumpre a sua missão, Deus diz: Josué, chegou a sua vez. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E depois, amados irmãos, que vem o tempo dos juízes, o povo se desvia, Deus levanta um juiz crente, o povo volta, o povo se desvia, Deus levanta outro juiz. E quando Deus quer estabelecer a dinastia por meio da qual o Messias virá ao mundo, Deus chama Davi, homem segundo o seu coração, que reina 40 anos, depois seu filho Salomão, e por meio dessa dinastia, pela descendência dela, o Messias virá ao mundo. Mas o povo de Deus é pecador, ele se desvia. Então Deus levanta profetas para confrontar o seu povo por meio da sua palavra. E por isso você conhece esses homens maravilhosos: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e outros mais, que Deus usa para servir e impactar o seu povo. Mas, quando Deus quer salvar o mundo, minha jovem, Ele mesmo se torna homem, sem deixar de ser Deus. Deus se fez um de nós sem pecado, porque era necessário que o nosso Redentor fosse alguém do tamanho de Deus para pagar a nossa dívida, mas Ele tinha que ser homem como nós para nos representar. E por isso, então, Deus tabernaculou conosco. Deus se vestiu de nossa carne, Deus se vestiu de nossa pele. Deus sentou-se diante de nossas mesas. Deus comeu nossas comidas, pasmem comigo. Deus falou alguns de nossos idiomas. Deus nos pregou o Evangelho de maneira poderosa, a ponto de que corações ferviam quando isso acontecia. Ele abriu os olhos dos nossos cegos, Ele abriu os ouvidos dos nossos surdos, Ele destravou a língua dos nossos mudos, Ele levantou os nossos paralíticos, Ele ressuscitou os nossos mortos. E no auge da sua vida adulta, foi cravado na cruz do Calvário. E quando o mar da ira de Deus batia sobre Ele, em nosso lugar, Ele gritava: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É a única vez na história que você vê Deus contra Deus por amor dos filhos seus. E quando Ele brada: está consumado, o véu do santuário se rasga. E agora a presença de Deus é democratizada para a gente de cada raça, de cada tribo, de cada língua, de cada nação. Todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus, independentemente de onde esteja, será salvo, será perdoado, será reconciliado com Deus o Pai, receberá a vida eterna. Esse Cristo ressurreto envia os seus apóstolos, envia a igreja, envia a mim, envia você, para que façamos discípulos para a honra e para a glória do nome de Jesus. Como Deus restaura o seu povo, Ele utiliza homens. Por isso, meu querido irmão, se Deus está falando ao seu coração, nesse congresso, não queira fugir. Se disponha na mão do Senhor. Diga para Ele: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Usa a minha pequenina vida para a honra e glória do nome de Jesus. Irmãos, eu sou um profundo admirador da vida do reverendo João Calvino. Calvino foi um jovem convertido, brilhante e intelectual. Quando fugiu de Paris para não ser assassinado com seu amigo Nicolas Cop, que era reitor da Sorbonne, Calvino tinha escrito um discurso protestante para ele, teve que fugir. Enquanto vivia fora, numa outra cidade, na biblioteca de um amigo, estudou os pais da igreja e se tornou um profundo conhecedor de teologia das Escrituras. Escreveu, enquanto morava em Basileia, um resumo da instituição da religião cristã. E como a igreja na Reforma não tinha nenhum material para estudar, aquele livro virou uma coqueluche e uma febre. E quando Calvino, irmãos, quis voltar à França para buscar os seus irmãos, o grande desejo dele era morar em Estrasburgo e dedicar a sua vida inteira para estudar teologia, para escrever. Por causa da guerra do rei Francisco I da França com o imperador Carlos V da Alemanha, ele teve que desviar o seu caminho e passou na cidade de Genebra, que era a cidade do lago.
uma cidade desprezível naqueles dias, mas que há pouco tinha abraçado a reforma por causa da influência do ministério de Guilherme Farel, um impetuoso pregador do Evangelho. Mas eles abraçaram a reforma para se livrar do domínio do Duque de Savoia, que era católico. Eles não tinham sido convertidos ainda. E Farel estava ali pregando, mas ele não tinha a profundidade teológica, nem a capacidade dialética, nem a teologia de Calvino. E Calvino passa na taberna para fazer uma refeição, e um amigo antigo de Calvino fica sabendo que ele está ali e chama Farel, amados irmãos, para encontrar-se com ele na caverna. E Farel diz: Calvino, graças a Deus o Senhor te mandou aqui. Você é a resposta das nossas orações. Essa cidade abraçou a reforma. Nós temos 3 grandes igrejas aqui, e você tem que ficar aqui, pregar a palavra comigo e ajudar a estabelecer a reforma nessa cidade. E Calvino diz: quem? Eu? Eu não. Eu vou me dedicar ao osso espiritual. Eu vou me dedicar à teologia. Esse negócio de ser pastor não é comigo, não, eu estou fora. Mas Farel dizia: Calvino, meu irmão, o povo aqui que está precisando da graça de Deus. Deus te deu um dom de mestre maravilhoso. Você pode ficar aqui, pregar a palavra, e essa cidade vai se tornar um centro para o reino de Deus. Ele: de jeito nenhum, estou fora, não quero nem saber, eu quero dedicar minha vida à teologia. E Farel argumentando, irmãos, e Calvino não escutava. Por fim, meus amados irmãos, Farel, impetuoso que era, tomado pelo Senhor, dá um tapa na mesa e diz assim: que Deus amaldiçoe a sua vida, que Deus amaldiçoe o seu descanso. A igreja de Jesus precisa de você, e você quer descansar, que Deus derrame sobre você as suas mais terríveis maldições. Calvino disse: eu aceito, eu fico. Graças a Deus ele ficou, pregou a palavra, depois foi expulso com Farel, porque a cidade não queria disciplina. 3 anos depois, ele vai embora em 1538, em 1541 volta, começa a pregar a Escritura de onde tinha parado, sofreu muito, foi muito perseguido naquela cidade, mas Deus usou para estabelecer a reforma ali. E quando ele volta de Estrasburgo, dos anos que ele diz que foram os 3 melhores da sua vida, ele volta para Genebra relutante, porque ele tinha sofrido muito ali. Mas ali ele estabelece um lema maravilhoso para a sua vida, no qual ele diz: o meu coração te ofereço, ó Senhor, pronta e sinceramente. Se você procurar o brasão de Calvino a partir daquela época, é um coração em uma mão com coração dentro, e diz em latim: cor meum tibi ofero domine prompte et sincere. O meu coração te ofereço, ó Senhor, pronta e sinceramente. Hoje o Senhor manda perguntar no congresso da PECOM: quem vai se dispor a fazer discípulos? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Qual vai ser a sua resposta, meu irmão? Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Quem Deus vai usar para fazer discípulos é você. É você, é você, é você. Que você não relute diante do chamado de Deus, porque Cristo deu a vida na cruz por você. Você deve dar a sua vida por causa do nosso Senhor. Que Deus nos use para fazer discípulos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Mas talvez você me pergunte nessa noite: pastor, como Deus restaura o seu povo? O texto nos diz que Ele utiliza homens, mas em segundo lugar o texto nos diz que Ele utiliza a palavra. Como Deus restaura o seu povo? Ele utiliza a palavra. O Senhor manda Ezequiel pregar para os ossos, irmãos. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, no versículo de número 4: disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel nos conta, irmão, que ele profetizou, ele pregou essa mensagem como lhe foi ordenado.
Ele não questionou se estava num cemitério a céu aberto. Ele simplesmente obedeceu e pregou a palavra com fidelidade. Ele diz que enquanto ele pregava, ele começou a ouvir um ruído. Imagina ali ossos batendo contra ossos. Você vê dedo, mão, braço, antebraço, e de repente se formam esqueletos, amados irmãos. E aí depois então você começa a ver surgir órgãos daqueles corpos: cérebro, coração, pulmões, amados irmãos, rins, e de repente olhos, e você começa a ver crescendo veias, tendões, amados irmãos. Parece uma cena de filme. E de repente a pele cobre aqueles corpos, irmãos, para mostrar para mim e para você que a pregação da palavra de Deus tem o poder de ressuscitar mortos. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amados irmãos, louvado seja Deus, porque Deus utiliza a sua palavra para restaurar vidas. É por isso que quando fazemos discípulos, nós nos sentamos com eles, e o nosso discipulado é fundamentado inteiramente na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eu já disse isso aqui para você em outras vezes no congresso. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Vamos repetir de novo, vamos lá? A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Nós precisamos deste livro. Deus se revela nesse livro, irmãos. O centro desse livro é Jesus. Quando nós pregamos no domingo, porque Jesus disse no Apocalipse que ele caminha no meio do candeeiro, que é a igreja. Eu toda vez imagino que eu estou pregando e Jesus se levanta do livro e começa a caminhar no meio da igreja e aplicar a palavra no coração de cada um, conforme cada um necessita. Mas isso não acontece só na pregação, acontece no aconselhamento, no gabinete, acontece no discipulado, acontece em nossas aulas bíblicas, porque Deus é um Deus que fala conosco e se revela em sua palavra. Deus, amados irmãos, durante a história, usou muita gente simples para se levantar e pregar a palavra, para ser uma grande bênção. Eu gosto muito da história do grande avivamento do século XVIII, onde Deus usou um grande pregador chamado George Whitefield, um dos maiores pregadores da história da igreja. Mas no país de Gales, esse avivamento começou de uma maneira muito interessante. Havia um moço na igreja chamado Howell Harris, e ele estava na igreja participando da Santa Ceia. Ele tinha feito a profissão de fé, mas não era convertido ainda. Enquanto o pastor estava ministrando a Santa Ceia, o pastor disse: se você não está preparado para cear, você não está preparado para orar. E se você não está preparado para orar, você não está preparado para viver. E se você não está preparado para viver, você não está preparado para morrer. Harris foi impactado, irmãos, com essa expressão, e foi convertido ali na hora da Santa Ceia. E ele saiu daquela Santa Ceia com fogo tão grande no coração, mas ele não sabia pregar. Então ele foi, amados irmãos, para a capital do seu país, e em praça pública ele começou a ler livros da Bíblia. Havia mendigos na praça, gente humilde, e o povo começou a se juntar para ouvir aquele homem ler a Bíblia. E quando ele lia os evangelhos em praça pública, as pessoas começaram a se converter com a simples leitura da palavra de Deus. Depois Deus capacitou aquele moço para pregar, e ele se tornou um grande pregador em praça pública, e ele começou a pregar para 5.000, 10.000 pessoas. Depois se tornou amigo do grande pregador Whitefield, e eles juntos organizaram a Igreja Metodista Calvinista do país de Gales, que hoje se chama Igreja Presbiteriana do país de Gales, que nasceu através de um moço simples que, com um coração inflamado, cria que Deus poderia usar pessoas para ler a palavra, para pregar a palavra, para usar muitas vidas. Deus pode usar você. Deus pode usar você para abrir a sua Bíblia em casa e abençoar a vida do seu cônjuge. Deus pode usar você para abrir a Bíblia e estudar com seus filhos. Deus pode usar você, vovô e vovó, para estudar a Bíblia na sua família. Deus pode usar você para estudar a Bíblia com seus amigos. Deus pode usar você para estudar a Bíblia com os seus familiares. Tem uma irmã muito querida que foi minha ovelha lá em Brasília. Todo ano ela vem nesse congresso, esse ano não pôde vir. Mas quando ela trabalhava num ministério lá em Brasília, ela me disse o seguinte: pastor, eu convidei alguns colegas de trabalho para nós estudarmos a Bíblia. E ali havia pessoas espíritas, ali havia pessoas católico-romanas e de outras denominações evangélicas. E ela disse: nós não vamos falar de denominação aqui, nós vamos estudar a Bíblia.
E num ano ali estudaram o Evangelho de Marcos, no outro ano estudaram o Evangelho de João, e Deus converteu pessoas naquele estudo bíblico informal, daquelas pessoas que chegavam 1 hora antes no trabalho, simplesmente para ler a palavra de Deus. Deus pode usar você, meu querido irmão. Você tem a Bíblia em suas mãos. Deus fala com você na Escritura. Que hoje, meu querido amigo e irmão, você se proponha a ser quebrantado pela palavra de Deus. Que você faça um compromisso, pastor, eu vou ler a palavra de Deus. Eu vou estudar a doutrina da palavra de Deus. Eu vou guardar a palavra de Deus no coração. Eu não vou perder a oportunidade de ouvir pregação bíblica. Eu vou ler a Bíblia para os meus filhos dentro de casa. Eu vou voltar a fazer o culto doméstico. Eu vou criar um grupo de estudos para os meus amigos jovens. E nós vamos estudar a Escritura. Querido, pasme comigo. A hora que você ler esse livro para os seus amigos, para os seus colegas, a Bíblia é viva e eficaz. De repente você vai ver os seus amigos tendo os olhos abertos. Você verá os seus amigos sendo convertidos a Cristo. E eles vão se alegrar, porque o Senhor se revela neste santo livro. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Como Deus restaura o seu povo, Ele utiliza a palavra. Que Deus faça de nós um povo que ama a palavra. Amém, meus irmãos? Que nós nos comprometamos a memorizá-la, guardá-la no coração, na mente, aplicá-la em nossa vida, para que nós sejamos uma bênção e tenhamos um testemunho impactante, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém! Você quer ser usado para fazer discípulos? Amém? Você quer experimentar restauração na sua vida? Amém? Pastor, como Deus restaura o seu povo? O texto nos diz que Ele utiliza homens, Ele utiliza a palavra. Mas, em terceiro lugar, o texto nos diz que Ele utiliza o Espírito. Como Deus restaura o seu povo, Ele utiliza o Espírito. Vou perguntar, Congresso APECOM, presta atenção aqui. Em terceiro lugar, como Deus restaura o seu povo, vamos lá? Ele utiliza o Espírito. Ezequiel pregou para aqueles ossos e eles começaram a ressuscitar, irmãos. Mas aqui acontece aquilo que Calvino escreve para o cardeal Sadoleto, que você não pode separar o Espírito da palavra e nem a palavra do Espírito. Então, aqueles corpos se transformaram, mas não há vida neles ainda, porque o Espírito de Deus não entrou neles. E o Senhor diz a Ezequiel no versículo 9, portanto, profetiza o Espírito e diz-lhe, Espírito vem dos 4 ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Ele diz, profetizei como Ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e se puseram em pé, e se tornaram um exército grande, numeroso, poderoso e extremo. O texto está nos dizendo, amados irmãos, que quando Deus restaura o seu povo, Ele também utiliza o Espírito Santo. Pasme comigo, eu não tenho o poder de converter ninguém. A obra da regeneração, irmãos, da ressurreição, de nascer de novo, é uma ressurreição na alma. Nós podemos pregar para milhares de pessoas, se o Espírito Santo não soprar a nova vida no coração delas, não vai acontecer nada. Mas quando nós abrimos o texto e pregamos a palavra, e o Espírito Santo sopra a vida naquelas pessoas, elas se levantam e ressuscitam, e elas revivem espiritualmente. Essa é a obra do novo nascimento. É por isso, amados irmãos, que o Senhor diz para Ezequiel, portanto, profetiza o Espírito, clama ao Espírito. Esse Espírito não é qualquer Espírito, é o Espírito que é onipresente, ele está no norte, no sul, no leste e no oeste, por isso ele diz, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como Ele me ordenara, ele clamou, profetizou, e então o Espírito veio, soprou sobre eles, entrou neles, e agora eles se puseram em pé, um exército poderoso, grande, extremo. O vale da morte se tornou o vale da vida. O vale da destruição se tornou o vale da restauração. O vale da tristeza se tornou o vale da alegria. O vale da depressão se tornou o vale da esperança. O vale da derrota se tornou o vale da vitória. Quando Deus abriu os céus e enviou o Espírito lá do alto e soprou nova vida sobre o seu povo. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Eu não tenho o poder de converter o coração de ninguém. Eu não posso fazer com que ninguém por si mesmo cresça em santificação.
O Espírito Santo, irmãos, foi quem nos deu a Escritura, preservando os autores bíblicos de erro. Sem Espírito Santo você não seria convertido. Sem Espírito Santo não haveria igreja. Sem Espírito Santo você não ficaria triste quando peca. Sem Espírito Santo nós não teríamos unção para pregar a palavra de Deus, amado irmão. Sem Espírito Santo nada aconteceria. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus maravilhoso conosco. Eu preciso do Espírito Santo, irmãos. Eu preciso da intervenção do Espírito Santo na minha vida. O grande pregador Charles Spurgeon, quando subia no seu púlpito de 15 degraus no tabernáculo metropolitano, depois de ter feito exegese, estudar muita teologia, Spurgeon lia 8 livros por semana. Ele subia no seu púlpito tremendo e pisava num degrau e dizia: eu creio no Espírito Santo. E depois ele dizia: eu creio no Espírito Santo. E depois ele dizia: eu creio no Espírito Santo. E mais uma vez: eu creio no Espírito Santo. E 15 vezes ele dizia: eu creio no Espírito Santo. E quando subia para pregar, estava cheio do Espírito Santo. E você percebia grande poder de Deus sobre a vida dele, quando ele pregava a palavra do Senhor. Pregador, meu amigo reverendo Dejaik, que eu mais admiro do século XX, é o reverendo David Martin Lloyd Jones. Eu não sei se os irmãos sabem, mas David Martin Lloyd Jones era um menino muito bem sucedido. Estudou medicina no Hospital de São Bartolomeu, em Londres, onde foi descoberta a penicilina. Com 28 anos de idade, era um dos melhores cirurgiões de Londres. E se destacou tanto que se tornou auxiliar de Lord Horder, o médico do rei da Inglaterra, o pai da Betinha II, que morreu alguns anos atrás. Então, amados irmãos, Lloyd Jones era um médico de excelência. Mas de repente o coração dele começou a ficar agoniado. Ele era presbiteriano como você, porque ele era usado para curar os doentes, e os doentes saíam e continuavam pecando. E ele começou a dizer: eu preciso de algo que mude a vida desse povo, porque o cara tem um infarto e ele é curado e sai para viver pior do que vivia, pastor Davi. Então Lloyd Jones começou a orar e Deus o chamou para o ministério. Então, amados irmãos, aquele homem abre mão de tudo que tem em Londres. Os jornais, os tabloides de Londres disseram: absurdo, que loucura, grande cirurgião, abre mão de tudo para ser missionário, pastor presbiteriano no sul do país de Gales. Que homem louco! Irmãos, da era moderna foi um escândalo terrível. E Lloyd Jones sai de Londres e vai para um lugar que já chamado Aberavon. Se eu perguntar aqui quem foi em Londres, alguns levantarão a mão. Eu quero perguntar aqui quem já foi em Aberavon. Olha aí para o seu lado, Aberavon. Alguém já foi em Aberavon? Olha lá, uma irmã ali, glória a Deus. Né? Tem uma irmã no sul do país de Gales, mas era uma cidade pobre, falida, de vários sindicatos, amados irmãos, na região da praia. E Lloyd Jones foi para ali, para uma igreja presbiteriana que não conseguia pagar o seu salário, e estava morrendo. E ele começou a pregar a palavra de Deus com fidelidade. E em 10 anos de pastorado ali, ele chegou com 28 anos, saiu com 38 anos, Deus mandou um avivamento naquela igreja. E o seu ministério ele foi tão impactante, que ele foi convidado para ser pastor na capela do Westminster. O pastor titular se jubilou na época da guerra, ele assumiu o pastorado da igreja, e Deus mandou um avivamento na capela do Westminster em Londres. Ele foi um instrumento para o despertamento da fé reformada no século passado na Inglaterra, e os seus sermões eram tão impactantes que a própria rainha Elizabeth, depois que o culto começava, saía do palácio de Buckingham e se dirigia à capela de Westminster para ouvir aquele pastor pregar. O reverendo teólogo James Packer, no prefácio do livro Avivamento, disse, amados irmãos, que foi entender o que era pregação quando ele foi estudar o doutorado em Londres e ouviu Lloyd Jones pregar. Porque ele diz que quando Lloyd Jones pregava, por detrás dele havia um grande poder. Ele começava bem tranquilo, de repente era tomado num arroubo de eloquência no seu sermão, mas quando ele terminava, você percebia a presença de Deus pairando no meio do povo. O próprio Packer conta que um dia estava naquela igreja e ouviu um sermão de Lloyd Jones, uma igreja congregacional, mas de teologia presbiteriana, porque ele era presbiteriano, e depois do sermão, o povo não conseguiu cantar nem um hino, e todos ficaram impactados, sentados, no estilo inglês, obviamente, não brasileiro, chorando 1 hora por causa da visitação do poder de Deus naquele lugar. Mas quando Lloyd Jones era um jovem pastor, doutora Bita, mulher dele, dizia o seguinte: vocês pensam que o meu marido é um grande teólogo, um grande exegeta, mas, sobretudo, o meu marido é um homem
de oração. Ele é um evangelista e um homem de oração. E quando Deus manda aquele avivamento na igreja do sul do país de Gales, um dia os crentes da igreja de Lloyd Jones estavam indo para a igreja, cantando hinos presbiterianos, eram presbiterianos como vocês. Eu imagino talvez eles cantando, conta esta história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Eles passaram cantando na rua felizes, passaram na porta da casa de uma mulher, Marcelo, que era médium espírita. Ela tinha um centro espírita dentro da casa dela. E ela estava angustiada e ela disse, por que eles estão cantando com tanta felicidade? Eu vou atrás deles para saber porque eles são tão alegres. E ela foi meio escondida, sorrateira, entrou na igreja, sentou-se no último banco. Naquele dia o reverendo Lloyd Jones pregou um sermão cheio da unção. Ele gostava de pregar sermões evangelísticos à noite. Então, no seu primeiro ponto, ele falou da santidade, da glória, da imensidão, da grandeza, da justiça de Deus. No segundo ponto, ele falou da podridão, da maldade, da sujeira, da feiura do nosso pecado. E porque Deus é santo, então ele teria que nos lançar no inferno. Mas no seu terceiro ponto, ele falou que Deus amou o seu povo e mandou o seu Filho amado na plenitude dos tempos morrer na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. E no final do sermão ele desafiou a todos que se arrependessem e crescem em Jesus para receber a salvação. Aquela mulher médium foi convertida naquela mensagem. Quando terminou o culto, ela pediu para conversar com o pastor na sala pastoral. E ela disse o seguinte: reverendo, eu sou uma mulher acostumada a mexer no mundo espiritual. E todos os espíritos que eu conheço são tiranos, maus, opressores e destruidores. Mas hoje eu entrei nessa igreja, eu senti a presença do Espírito mais poderoso que existe. E com uma grande diferença: ele é puro, ele é santo, ele é cheio de amor. E por causa da ação maravilhosa desse Espírito, nessa noite, eu entreguei minha vida a Cristo Jesus. Aquela mulher fechou o centro espírita, se tornou uma líder da SAF na região, uma pregadora do Evangelho e ganhou dezenas de outras mulheres para Jesus. Porque o Espírito Santo agiu poderosamente na vida dela. Irmãos, nós temos que orar para que o Espírito Santo venha agir em nossa vida. Amém, meus irmãos? Quando eu prego para você, eu orei pedindo: Espírito, quebranta os corações, faz o trabalho que eu não posso fazer. Senhor, converte os teus eleitos, traz de volta os desviados, restaura o primeiro amor no coração daquele que se esfriou, desperta aquele que está renegando o chamado de Deus para que ele se disponha para ser discípulo. Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo, mas se nós queremos o agir do Espírito Santo em nossa vida, nós temos que ser homens e mulheres de oração. Como está a sua vida de oração, meu querido amigo e irmão? Você tem tempo devocional com o Senhor todos os dias? Você, santo varão, tem buscado orar e ler a Bíblia com a sua esposa? Você tem invocado o Senhor dentro da sua casa? Faz quanto tempo que você não vai na reunião de oração da igreja? Reverendo Roberto falou isso ontem. Maravilhoso ter você aqui no congresso. Mas, meu querido amigo e irmão, a gente mede a temperatura espiritual das igrejas quando a gente vê o fogo de Deus aquecendo os corações e o povo se despertando para orar, porque deixa de ser agnóstico existencial, deixa de ser deísta prático e de fato reconhece que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Se nós queremos, irmãos, ser cheios do Espírito Santo, se nós queremos ver Deus usando a nossa vida, se nós queremos ver Deus convertendo pecadores em nossas igrejas, se nós desejamos experimentar revitalização espiritual, nós temos que voltar a ser um povo de oração. Que Deus faça de você um homem de oração. Que Deus faça de você, minha irmã, uma mulher de oração. Como diziam os pastores antigos: pouco oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Talvez está faltando botar a cara no pó e dizer para o Senhor: Senhor, me perdoa, porque o Senhor deixou de ser a prioridade da minha vida. Eu já não te amo mais e por isso não tenho buscado a tua presença. Se você não ora, você é soberbo, você se garante,
você confia na força do seu braço e você não ama o Senhor Jesus. Quando a gente ama alguém, a gente tem prazer de estar com esse alguém. A gente gasta tempo com esse alguém. A gente enche a boca para falar desse alguém. Vocês veem o pastor J.R. falando da Flávia, que ele fala, Flávia! Ele ama a Flávia. Quando a gente ama alguém, a gente só quer falar nesse alguém, irmão. Se Jesus é o maior amor da minha vida, eu quero passar tempo com Ele. Eu busco a presença dEle. Eu peço a Ele que me perdoe dos meus pecados. Eu digo para Ele que sem Ele eu não posso fazer nada. Que se Ele não for diante de mim, eu não consigo conduzir minha vida, não consigo conduzir minha família, não consigo ser um pastor mais ou menos. Não posso pregar a palavra dEle. Não se trata de desempenho humano. Não se trata de capacidade de conhecimento teológico somente. Não se trata de recurso retórico. Sem oração, nada vai acontecer na nossa vida. Sem oração, nós não vamos fazer discípulos. Sem oração, nós não vamos experimentar um avivamento espiritual. Em 2015, visitamos a Coreia. Várias igrejas de norte a sul. Um grupo de 60 pastores. Uma das coisas que mais me impactou foi chegar num sábado de manhã, às 7 horas da manhã, na igreja presbiteriana Sarang, a maior igreja presbiteriana do mundo, e encontrar 5.000 pessoas orando. Criancinhas de 5 anos, 10 anos, adolescentes, jovens na faixa dos 20, casados nos 30, 40, avós nos 50, bisavós nos 80, nos 90, todos sorrindo, invocando a Deus, reunião de oração das gerações. O pastor da igreja Sarang dizia, esse é um dos eixos do ministério desta igreja. Nós fazemos tantos discípulos e batizamos tantos membros, porque esta é uma igreja de oração. Pasme comigo, no domingo que nós ali estivemos, irmãos, nos 4 cultos da igreja, o pastor batizou 2.000 membros naquele domingo. Eu preguei numa igreja em Seul de 12.000 membros. E no final da entrevista que nós pastores tivemos com o pastor da igreja, eu perguntei para ele, reverendo Ram, quanto tempo o senhor ora por dia? Ficou sem graça, né? Porque a gente não fica falando quanto tempo a gente ora. Mas eu fui indiscreto mesmo. Eu falei, o senhor fala para mim quanto tempo o senhor ora? Ele falou assim, meu irmão, eu sou muito pecador, eu oro muito pouco. Eu só oro 2 horas sozinho e 1 hora com a minha esposa. Eu falei, meu Deus, nós nem somos crentes no Brasil. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ele ora muito pouco, ora 3 horas todo dia. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê um coração quebrantado e humilde, amém? Que nós voltemos a orar, amém? Se nós queremos ver um mover do Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós temos que sair do nosso orgulho, do salto, botar a cara no pó e dizer, Senhor, restaura-nos, eu quero voltar ao primeiro amor, me enche do Teu Espírito Santo, ó Deus, e usa poderosamente a minha vida, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém! Pastor, como Deus restaura o seu povo? Você quer experimentar mesmo a restauração de Deus nessa noite? Você quer ser usado pelo Senhor? Você quer ser capacitado pela poderosa palavra de Deus? Você quer experimentar um avivamento em sua vida? Esteja atento, Deus está falando com você. Pastor, como Deus restaura o seu povo? Em último lugar, a palavra nos diz nessa noite que Ele atua com soberania. Como Deus restaura o seu povo, Ele atua com soberania. Já falei do versículo 11, em que eles estão em profunda depressão e dizem que os ossos deles se secaram, pereceu sua esperança. E quando eles pensam que tudo acabou, Deus então aplica a profecia por meio de Ezequiel, a partir do versículo de número 12. E eu queria que você olhasse para esse versículo comigo, e você vai contar comigo quantos verbos tem na primeira pessoa do singular. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura,
e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e eu vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. 10 verbos na primeira pessoa do singular. Deus diz para aquele povo: eu abro a sepultura de vocês, eu tiro vocês da sepultura, eu levo vocês para a terra, eu estabeleço vocês lá, eu digo, eu faço, vocês saberão que eu sou o Senhor. E ele repete: eu abro a sepultura de vocês. Quem tira vocês da sepultura dessa morte sou eu. Quem restaura vocês sou eu. Quem vai levar vocês para a terra de novo sou eu. Eu vou restaurar vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu digo, eu faço, eu sou o Senhor. Irmãos, Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele está dizendo nesse texto que só Ele soberanamente pode dar o avivamento. Eu não provoco o avivamento. Você não é capaz de criar o avivamento. O avivamento é obra soberana de Deus. Mas quando Ele decide dar o avivamento, irmão, só Ele é glorificado. Ele diz 10 vezes: eu e você não podemos dizer isso, porque será a maior soberba do mundo. Mas o Senhor é todo-poderoso Deus, e Ele pode realizar tudo aquilo que Ele quiser, para a honra e para a glória do nome dEle. Aleluia, louvado seja o Senhor. Isso significa que Deus não divide a glória dEle com ninguém. Ele não divide a glória dEle com você, Ele não divide a glória dEle com seus servos. Ele é Deus, só Ele é o Senhor. Quando Ele manda um avivamento, quando Ele converte pessoas, quando Ele faz a igreja crescer, quando Ele exalta o nome dEle, toda a glória é somente dEle. Preste atenção, irmão, você vê que todo servo, que você vê que é muito usado por Deus, vai olhar para a história daquele homem, ele é um homem moído por Deus. Ou ele passou por uma grande enfermidade, ou ele enfrentou uma grande traição de amigos ou familiares, ou ele viu alguém que ele amava morrer, ou ele passou por uma profunda depressão, e ele manca como Jacó o resto da sua vida, porque quando você luta com o Senhor, Ele te fere na coxa, para você esquecer, nunca mais esquecer de quem você é, e de como você carece de Jesus. Quando Deus usa alguém, primeiro Ele moia esse alguém, Ele quebra esse alguém, Ele mata o orgulho desse alguém, para que quando a bênção chegar, essa pessoa entenda que não foi por causa dela, foi por causa do Senhor. Todos vocês estão agradecendo muito a diretoria da PECOM aqui por esse congresso. Somos nós não, irmão. É Ele. Toda a glória tem que ser dada somente a Ele. Quem deu a vida na cruz por você foi Jesus. Quem te deu o Espírito Santo foi Jesus. Quem tem paciência com você, apesar de toda a sua maldade, é Jesus. Quem disse que nunca vai te deixar, jamais vai te abandonar, é Jesus. Ele é o soberano do avivamento. Ele vai realizar grandes coisas, e só Ele vai ser glorificado. Aleluia. Um dos textos que eu mais admiro na Bíblia, irmão, de oração, é a oração de Salomão em 2 Crônicas 6. Quando Salomão termina aquela das orações mais belas da Bíblia, ele está consagrando o templo, ele é muito rico. Ele prepara milhares de holocaustos. O povo de Deus está todo sobre um pavimento. E de repente, quando ele termina de orar, a palavra de Deus, imagine você ali vendo aquela cerimônia, nós todos aqui numa cerimônia diante de Deus, o rei ora, fogo do céu cai, consome todo o holocausto, o povo fica perplexo. O templo é o lugar onde os sacerdotes vão servir, mas a Shekinah, a nuvem da glória de Deus, desce. E é um fenômeno isso, porque ela entra no templo. E quando ela entra no templo, nem mesmo os sacerdotes podem entrar. Para dizer que Deus não divide a glória dele com ninguém. O povo cai de joelhos, com a cara no pó, e rende graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Pare de fazer a obra de Deus para receber aplauso. Pare de fazer a obra de Deus para receber tapinha nas costas. Pare de fazer a obra de Deus para ser reconhecido. Não se trata de você.
Você só tem o privilégio de ser usado. Bote a cara no pó e entenda como João Batista que é necessário que você desapareça e o Rei Jesus se levante glorioso e seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Aleluia. Não se trata de nós, amém, meus irmãos? Que tudo o que viermos a fazer, nós o façamos para a honra e glória do nosso Senhor, pois foi Ele quem nos amou e deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados. Deus é soberano. Então diga: Deus, eu quero pregar para a Tua glória. Deus, eu quero cantar para a Tua glória. Deus, eu quero discipular para a Tua glória. Deus, eu quero orar para a Tua glória. Deus, eu quero ver o Senhor abrindo os céus e manifestando a Tua graça, porque se o Senhor usar alguém tão pequenininho como eu, vai ficar nítido e claro que foi o Senhor, e só o Senhor vai ser glorificado. Louvado seja Deus. Que Deus, amados irmãos, tenha misericórdia de nós e que Ele nos levante para fazer discípulos para a honra e para a glória do seu santo nome. Você quer fazer discípulos? Pastor, como Deus restaura o seu povo? Como Deus faz discípulos? Como Deus levanta pessoas para fazer discípulos? Ele utiliza homens, Ele utiliza a palavra, Ele utiliza o Espírito, Ele atua com soberania. Nessa noite o Senhor está chamando você para que você pare de fugir, que você ouça essa mensagem de: Senhor, eu quero ir aonde o Senhor me mandar, ainda que eu não entenda nada. Toma as rédeas, assume o controle e faz na minha vida aquilo que o Senhor quiser. Senhor, abre o meu entendimento para compreender a Tua palavra. Eu quero guardar esse livro na mente, no coração. Eu quero praticá-lo, como o Ronaldo disse hoje de manhã. Eu quero tê-lo em minha boca. Eu quero ser alguém que é cheio da palavra de Deus. Senhor, por favor, me deixa conhecer-te mais. Me dá desejo de orar. Me chama de madrugada, Senhor, para eu invocar a Tua presença. Me acorda, Senhor. Me dá um tempo durante o dia. Eu quero ser mais vazio de mim e mais cheio de Ti. Senhor, faz isso, porque quando o Senhor fizer tudo isso, o Senhor vai ser glorificado. O nome de Jesus vai ser exaltado e vidas serão transformadas para a honra e para a glória do nome de Jesus. Você quer fazer discípulos para a glória de Deus, amém? Você quer ser um instrumento nas mãos de Jesus, amém? Você quer ser usado pelo Senhor? Diga a Ele: Senhor, usa-me, eis aqui a minha vida, o meu coração te ofereço ao Senhor, pronta e sinceramente. Usa a minha vida, toma o meu coração para a glória do Teu nome. Eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Que Deus te use para fazer discípulos e como um instrumento poderoso nas mãos de Jesus. Vamos orar nessa noite? Fique de pé. Quero orar por você. Sei que ouviu essa mensagem, diz: pastor, preciso de restauração. Vem aqui na frente rapidinho. Nosso horário já está em cima da hora. Vem aqui, vem aqui. Pastor, eu sou essa pessoa que Deus está chamando. Quero ser cheio da palavra. Quero ser cheio do Espírito. Eu reconheço que Deus é soberano. Vim aqui na frente, irmão, não salva ninguém. Nós somos calvinistas, vamos falar a verdade, né? Chega aqui, vim aqui na frente, não salva ninguém, tá bom? Quem salva é o Espírito Santo. Mas não é pecado vir aqui na frente, não. Se você quer receber uma oração, tem gente que é muito doida também, né? Que acha que é pecado o pastor orar por uma pessoa. Não é antibíblico, não, né? A gente pode orar por você. Você ouviu essa mensagem: eu quero consagrar minha vida a Deus. Eu ouvi esse sermão, quero que o pastor ore por mim. Então, eu quero pedir para você vir logo, porque Jesus não precisa de você, é você que precisa dele. Então vem logo, você está dizendo: Deus, eis aqui a minha vida, eu quero ser uma bênção nas Tuas mãos, me usa em nome de Jesus. Eu quero ser cheio da Tua palavra, eu quero ser cheio do Teu Espírito, eu quero fazer discípulos, eu quero experimentar um reavivamento espiritual na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu quero ser um instrumento útil nas mãos de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Eu vou pedir Raquel, Marcelo e Bia para cantar Renova-me conosco aqui. Depois que eles cantarem Renova-me, eu vou orar por você. Vamos lá? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor
Jesus. Põe em mim teu Coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais uma vez renova-me, cante com todo o seu coração, faça dessa música uma oração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais, porque tudo que há dentro de mim porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Querido Deus, eterno Pai, nós estamos aqui nessa noite para interceder pelo Teu povo. Muito obrigado porque o Senhor é Deus vivo que fala conosco na Tua palavra. E muito obrigado porque o Senhor usa as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. De maneira, Deus, ó Pai, que a glória pertence somente ao Senhor. Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra, porque foi essa palavra que o Senhor tinha preparado, Deus, ó Pai, há 1 ano e meio atrás, quando o Conselho da PECOM reuniu para decidir tudo sobre esse congresso. E eu te agradeço, Deus, ó Pai, porque o Senhor me dá imensa responsabilidade de compartilhar essa palavra. E eu clamo ao Senhor que tenha misericórdia não somente dos meus irmãos, mas de mim, pecador. Senhor, nós queremos consagrar a nossa vida a Ti. Ó Pai, Jesus deu a vida na cruz por nós. Nunca ninguém nos amou como Ele. Que grande Salvador é Jesus Cristo. Que grande salvação Ele nos deu. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o maior amor da nossa vida. E é por isso, Pai, nessa noite que nós queremos dizer: toma a nossa pequenina vida, Senhor. E nós sabemos que o Senhor pode fazer algo com ela para a Tua glória. Mas, Senhor, enche-nos de amor pela Tua palavra. Faz de nós um povo que lê a Escritura, que guarda na mente, no coração, que memoriza, que tem vida devocional, Deus, ó Pai, que invoca a Tua presença diariamente, para que nós tenhamos autoridade para ensinar os discípulos a invocar a Tua presença e serem cheios da Tua palavra. Senhor, nos restaura a nossa vida de oração, restaura a oração de maridos e mulheres dentro de casa, restaura a oração com os filhos, restaura a reunião de oração das nossas igrejas. Deus, nós precisamos do Senhor. Ó Senhor, resplandece a Tua glória na face de Cristo diante dos nossos olhos, e nós o veremos pela fé. Ó Deus, dá-nos avivamento. Ó Deus, deixa-nos conhecer-te mais. Não esconda o Teu rosto de nós, Senhor. Tu deste Cristo por nós. Pai, deixa-nos conhecer-te mais. Nos enche com o Teu Espírito Santo. Ó Deus, toma a nossa vida e dá-nos um coração totalmente de Cristo Jesus. Pai, faz isso para a Tua glória, para exaltar Teu nome na igreja, para que a igreja presbiteriana reconheça que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem.
para que esse país reconheça que há somente um Salvador e o nome dele é Jesus. Ó Deus, manda um reavivamento em nossas igrejas. Ó Deus, para que este país caia aos pés do Senhor, para que igrejas presbiterianas, batistas, assembleias, outras igrejas irmãs se voltem para Cristo. E ó Deus, ó Pai, para que nós vejamos nosso país aos teus pés, para que nós vejamos o Brasil verdadeiramente como celeiro de missões, para que nós vivamos tempos de refrigério de tua parte. Dá-nos um coração totalmente de Cristo. E ó Deus, usa a nossa vida para fazer discípulos. Eis-nos aqui, restaura-nos, ó Deus, abençoa-nos. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Abraça o seu irmão, diga para ele que Deus te visite com restauração, que Deus abençoe a sua vida, que Ele traga reavivamento para você. A palavra está com o nosso amado pastor Rodrigo. A Ele a glória para sempre. Amém.